Nesse vídeo você vai aprender quais suplementos realmente funcionam no pré-treino e como utilizá-los combinados ou separadamente para te ajudar a melhorar teu desempenho na academia e conseguir ter mais resultados. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde e teu desempenho. E hoje vamos destrinchar tudo sobre suplementação pré-treino, o que é que realmente funciona. Então eu peço para você, metralha o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? Quando você metralha esse like, você me mostra que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida e eu vou fazer mais pra, você. Tudo bem? E aí, né, a gente tem que refletir algumas coisas. Sempre que a gente pensa em treinamento, é muito comum o indivíduo pensar, preciso de alguma coisa para ir treinar, preciso de alguma coisa para me motivar a treinar, para eu ter mais desempenho. E aí a procura por suplementos pré-treino só cresceu nos últimos anos. E a indústria sabe disso. Por isso que a gente tem vários pré-treinos patenteados que são amplamente vendidos. Mas será que esses suplementos pré-treino que são vendidos por aí realmente funcionam? Será que vale a pena eu comprar um pré-treino pronto? Ou seria mais interessante eu escolher suplementos separadamente? Vamos lá. O que a gente fala quando a gente está falando de pré-treino? Em relação a suplemento. A gente está falando de um suplemento que vai ser usado ali de forma o quê? Aguda, 30 a 60 minutos antes do treino. Então a gente tem que ter o quê? Efeito agudo. A gente tem que prestar atenção nos ingredientes e na dose. Então, beleza. O que eu quero dizer aqui? Gabriel, eu posso escolher um suplemento pré-treino e isso pode ser bom para mim, um suplemento pré-treino patenteado? Pode. Tem alguns que são conhecidos e são até bons. Mas muitos são simplesmente o quê? Grande jogada de marketing. Ou seja, ou eles não funcionam tão bem, ou até funcionam, mas você vai gastar demais. E eu quero que você comente aqui embaixo qual é o pré-treino que você já utilizou e se gostou ou não. Tá bom? Então o que acontece? Quando a gente fala de suplementos pré-treinos, muitas vezes eles colocam dentro desses compostos o quê? Suplementos que não têm efeito agudo. Então para que eu vou precisar tomar? Por exemplo, creatina. Creatina tem efeito agudo? Não. Creatina você precisa tomar todos os dias. Você treina todos os dias? Não. Então eu vou depender de um pré-treino para ter a minha dose diária de creatina? Não tem sentido. Creatina funciona, creatina é um suplemento muito bom. Mas é interessante que eu tome ela o quê? Todos os dias, talvez em momentos separados. Principalmente por quê? Porque nesses pré-treinos, muitas vezes, a dose que é colocada ali não é o suficiente. Então, por exemplo, 500 mg de creatina, 1 grama de creatina, vai funcionar? Não vai. A gente vai precisar pelo menos de 3 a 5 gramas, para a maioria das pessoas. Então, eu tenho que ter atenção na dose. Outra coisa são os ingredientes, né? Às vezes, eles são colocados lá ingredientes que são duvidosos, que não vão ter o quê? Benefício nenhum. Então, vão encher de vitaminas, de minerais que, na verdade, você não precisa. Ou de compostos que não têm evidência científica. E aí fica um negócio super enorme de vários ingredientes que, na verdade, não vão agregar na tua vida. E aí, o que eu proponho? Que se estude cada ingrediente individualmente, veja a dose e opte por comprar separadamente o que é melhor para você. Agora, se você vê que naquele pré-treino que você está comprando tem, sim, uma boa quantidade dos suplementos que eu vou mencionar aqui, ou de outros que você acha interessante para você, beleza. Dá para comprar, tá certo? Então eu vou colocar aqui opções de suplementos para serem usados como pré-treino e você pode escolher tomá-los separadamente ou em conjunto. É lógico que aqui eu não tenho como fazer um grande aprofundamento. Se você quiser se aprofundar em cada suplemento específico para ter o resultado, eu tenho o meu e-book e também tenho o curso Mapa da Suplementação Inteligente, que eu vou deixar o link na descrição. Mas vamos começar aqui. Qual é o primeiro suplemento pré-treino, Gabriel? Vamos lá. Bicarbonato. Bicarbonato. O bicarbonato de sódio é o quê? É um tamponante. Então ele reduz a acidez muscular. Quando a gente reduz essa acidez, a gente aumenta o quê? A gente aumenta o desempenho. O músculo consegue fazer mais esforço, o que vai fazer com que você, consequentemente, treine melhor e aí, né, em uma futura recuperação, construa mais musculatura. Então é extremamente interessante para melhorar o desempenho no treinamento. E o seu uso é de forma o quê? Aguda. Então você usou,
já tem um efeito. Gabriel, como é que é feito o uso do bicarbonato de sódio? Bem, de 200 a 300 miligramas por quilo, tá bom? Quanto tempo antes do treino, Gabriel? Como eu falei de forma aguda, 90 a 150 minutos antes do treino. Tudo bem? Então é antes do treino. Lembrando que a gente está falando aqui de bicarbonato de sódio. Então, por exemplo, a pessoa que não pode consumir muito sódio não deve estar usando esse bicarbonato. E outra coisa, se a gente tem muito sódio, a gente não deve o quê? Fazer uso crônico. Então o bicarbonato é um uso agudo em alguns dias que você vai treinar, por exemplo, um músculo que é um ponto fraco, um músculo que você precisa de mais força para utilizar. Gabriel, por que eu não vejo tanta gente falando de bicarbonato de sódio? Sendo que é um suplemento que realmente funciona no pré-treino. Por quê? Porque ele tem efeitos colaterais gastrointestinais. Como assim, Gabriel? Algumas pessoas podem ter náuseas, outras podem vomitar. Então esse tipo de desconforto pode fazer com que muitos indivíduos não gostem de utilizá-lo. Fora que, né, vamos combinar, é uma coisa que você consegue comprar baratinho e a indústria da suplementação não tem vontade, por exemplo, de gastar horrores em marketing para conseguir vender um produto desse aqui que você consegue comprar em qualquer lugar, basicamente com um custo irrisório. Tá bom? Então, por mais que ele seja bem barato, por causa do desconforto gastrointestinal e do pouco marketing em cima deles, acaba sendo um suplemento pouco conhecido, embora realmente funcione. Tá dentro do nível A de evidência para performance. Tudo bem? Beleza. Bicarbonato. Entendi. Tamponante. O que mais, Gabriel? O que mais? Vamos lá. Nós temos também vasodilatadores. Ah, vasodilatadores. Para eu ficar com as veias aparentes, com as veias tinindo. É isso, Gabriel? Cara, o vasodilatador, ele vai ter o efeito principal de quê? De aumentar o aporte sanguíneo. Então, por exemplo, se eu tenho um vaso aqui, o que é que eu vou fazer com o vasodilatador? Eu vou aumentar o calibre desse vaso. Então, o sangue que passava aqui, ó, vai passar com maior quantidade aqui. Esse sangue vai ter o quê? Vai ter oxigênio, vai ter nutrientes. E o que é que vai acontecer? Se eu aumento o aporte sanguíneo para o músculo, por exemplo, eu vou colocar o quê? Vou colocar maior capacidade dele realizar esforço. Então eu vou melhorar o meu desempenho no treinamento e vou melhorar também a recuperação. Por exemplo, a recuperação entre uma série e outra. Porque eu tenho mais oxigênio, mais nutrientes chegando ali no músculo. E isso é positivo. O efeito dos vasodilatadores não é deixar você com uma dilatação absurda para ficar bonitão. Não. Inclusive, se você quer uma vasodilatação absurda, é importante que você entenda que é preciso ter um percentual de gordura baixo para que as veias fiquem aparentes. E outra coisa, a gente está falando aqui de dilatação arterial. A gente pode ter, consequentemente, um aumento venoso, pode até ser, né, de calibre venoso, de quantidade de sangue total circulando nos vasos, sim, mas não vai ser o efeito principal do vasodilatador, tá bom? Então o efeito não é estético, é o efeito de melhora de desempenho. Gabriel, quais são os vasodilatadores mais conhecidos? A gente tem, por exemplo, a arginina. A arginina é um vasodilatador muito conhecido. Gabriel, a arginina funciona? Cara, vou te dizer, a arginina até que funciona, só que as doses para ter um efeito significativo são bem altas. E a gente consegue aumentar os níveis de arginina de forma mais interessante, de forma mais fácil, utilizando outro suplemento, a citrulina. Porque dentro do contexto onde você usa a arginina, por exemplo, via oral, ela vai acabar sendo perdida durante o seu metabolismo. Ah, entendi. Então é mais interessante, por exemplo, aumentar também os níveis de arginina, usar a citrulina. Sim, usar a citrulina. Citrulina é um suplemento nível A de evidência para performance? Não, ela não é nível A. A gente tem estudos que dizem que funciona, outros que não funcionam, mas dentro do global da literatura, a gente pode dizer que se a pessoa tem condição de utilizar, dá para utilizar a citrulina, sim, pensando em melhor desempenho. Tudo bem? A gente tem aqui mais ou menos 6 a 8 gramas de citrulina malato, que é a principal citrulina utilizada nos estudos, 60 minutos antes do treino. Então veja, de forma aguda, tá bom? Então um suplemento que tem, por exemplo, arginina, a gente tem que ver qual é a dose. A arginina, às vezes a gente vai falar de dose na faixa de 10 gramas, né? Um negócio assim, não é um 500 miligramas de arginina que vai fazer um efeito. E é mais interessante utilizar o quê? Citrulina. Ah, Gabriel, meu suplemento tem 1 grama de citrulina. 1 grama de citrulina? Aqui eu tô falando de 6 a 8. A arginina é muito mais. Muito mais. Então você tem que ter noção. Porque por mais que tenha ali o suplemento, você tem que prestar atenção na dose.
E aí vai ser mais interessante, na maioria dos casos, comprar separadamente a citrulina. Ou até a arginina. Mas eu não acho interessante comprar a arginina, por quê? Porque você tem que usar doses muito altas, tá certo? Beleza. Além disso, Gabriel, tem outro vasodilatador? Sim. A gente tem o nitrato. Nitrato é um vasodilatador, tá bom? Nível A de evidência para performance. Qual é a dose de nitrato? 4 a 10 miligramas por quilo. 4 a 10 miligramas por quilo. Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos vai usar entre 400 miligramas a 1000 miligramas de nitrato. Entendi, Gabriel. Quanto tempo antes do treino? 90 a 150 minutos antes do treino. Onde é que geralmente a gente pode encontrar o nitrato? Em alguns alimentos, tá certo? A suplementação de nitrato isoladamente no Brasil já é um negócio mais complicado, tá bom? A gente consegue o nitrato principalmente na beterraba. Beterraba é o seguinte, o que é que a gente tem aqui de beterraba? Vamos fazer aqui o parêntese. Beterraba. Em 100 gramas de beterraba, 100 gramas de beterraba, que não é um negócio difícil de consumir não, principalmente se você faz um suco de beterraba, você consegue aqui de 100 a 150 miligramas de nitrato. Tudo bem? 100 a 150 miligramas de nitrato. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa, né, de 400 miligramas de nitrato, iria comer ali mais ou menos 300 gramas de beterraba. 300 gramas de beterraba. É razoável, principalmente fazer suco. Então, um suco de beterraba, por exemplo, antes do treino, 90 a 150 minutos antes do treino, pode melhorar o desempenho, porque a beterraba é o quê? Uma fonte de nitrato, que é um suplemento nível A de evidência para performance. A gente tem pessoas, né, que, por exemplo, gostam de comprar aqueles sucos patenteados de beterraba, isso daí também dá para ser feito e acaba sendo mais prático, né, suco concentrado com nitrato, beleza? Beleza. Além desses suplementos, Gabriel, o que a gente tem mais? Bem, eu falei de tamponante, bicarbonato, falei de vasodilatadores e agora eu vou falar do principal, estimulantes. E assim, dentro dos pré-treinos importados, a gente tem vários tipos de estimulantes, tá certo? Mas nos nacionais, o que é que a gente vai ter de estimulante? O que é que a gente vai ter de estimulante? Qual o principal? Cafeína, tudo bem? Cafeína. Então, o pré-treino nacional de estimulante vai ter basicamente cafeína. E às vezes você paga um valor exorbitante para ter o quê? Uma dose chibatose de cafeína. Sendo que às vezes você nem precisa daquela dose. E aquela dose vai te trazer muito mais efeitos colaterais. E muitas vezes o indivíduo quer sentir aqueles efeitos colaterais. Para sentir que o pré-treino está batendo, ele quer ficar agitado, ele quer ficar maluco. Não é assim. Não é esse efeito que você quer. Você quer efeito de melhor desempenho. Você não quer ficar maluco, você não quer ficar agitado, você não é nem doido. Tá bom? Então você quer é isso aqui. Inclusive você não vê esse tipo de assunto em todo lugar não, cara. Deixa o teu like. Não esquece do like não, tá bom? Isso ajuda demais o canal, tá? Então a cafeína acaba sendo um suplemento que tem basicamente todos os pré-treinos em maior ou menor dose. Então, na minha concepção, cara, é muito mais interessante saber qual é o quê? Qual é a tua sensibilidade à cafeína para escolher a melhor dose para você. Gabriel, qual é a dose estudada que é dita como melhor desempenho esportivo? 3 a 6 miligramas por quilo de cafeína. 1 hora antes do treino. Tudo bem? 1 hora antes do treino. Beleza. Uma pessoa de 100 quilos teria entre 300 e 600 miligramas de cafeína. Só que veja, tem pessoa que 300 vai ser muito. E aí é mais interessante eu começar talvez com 200, 150. Então é mais interessante, portanto, que você veja como é que você reage para conseguir escolher a melhor dose para você. Gabriel, eu entendi que a cafeína é um suplemento muito importante, é o que vai ser basicamente a fonte daquele efeito de agitação nos pré-treinos. Eu queria me aprofundar sobre cafeína. Você tem um vídeo completo sobre? Tem um vídeo completo sobre. Vou deixar aqui para você. Um grande abraço e até a próxima.